Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí sobre uma tragédia da falência do sistema de segurança pública no Brasil, de maneira mais específica do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente, se lembrou agora recentemente da morte do 101º policial militar só nesse ano de 2017. Então vamos lá, vamos discutir essa questão. Primeiro, pessoal, quando a gente fala a respeito da morte dos nossos policiais, existem pelo menos dois grandes vieses de interpretação. O primeiro viés, sem dúvida alguma, é o lado humano. A sociedade está vendo os nossos policiais sendo abatidos todos os dias, causando um drama severo para a família desses policiais, que perdem seus entes queridos numa guerra inglória, pela incapacidade do Estado brasileiro de fornecer um sistema de segurança pública eficiente, eficaz, sistêmico, moderno e atuante. Por um outro lado, sofre a sociedade que se vê desamparada, porque se nós estamos assistindo aos guardiões dessa sociedade, que são a polícia, serem mortos, serem abatidos como coelhos no campo, quiçá lá o cidadão comum, que se sente completamente abandonado por esse Estado. Por um outro lado, além dessa questão, que não é uma questão menor, que não é uma questão pequena, que é, obviamente, o sofrimento da família desses policiais, o drama psíquico, psicológico dos próprios policiais que ainda não foram mortos e que estão na rua todos os dias, correndo o risco de serem, e obviamente da própria sociedade chocada com a incompetência dos nossos governantes de um planejamento de segurança pública sistêmico, nós temos do outro lado um gravíssimo problema de segurança pública no Brasil que demonstra a incompetência dos nossos governantes. Então, pessoal, nós queremos aqui nos dedicar a duas tarefas. A primeira tarefa é tentarmos entender quais são os fatores que levam à elevada mortandade de policiais militares no Rio de Janeiro, que é o fato de atualidade que nos importa de cara. E segundo, tentar entender sistematicamente por que nós temos uma falência do sistema de segurança pública no Brasil. Então nós vamos começar pelo segundo problema para depois irmos para o primeiro. Então vem para cá. Primeiro, pessoal, nós vivemos no Brasil, e não é de hoje, uma falência dos sistemas de segurança pública. Quando nós falamos de sistema, lembre-se que a palavra nos remete à forma, à maneira com a qual nós organizamos o aparato de segurança pública do Estado em defesa desse mesmo Estado e do cidadão. Então, via de regra, o sistema é composto por uma série de variáveis. E o problema é que, com raríssimas exceções, a gente observa a falência sistêmica de quase todas ou de todas essas variáveis. Então, quais são os problemas de segurança pública que nós vivemos no Brasil? Primeiro, via de regra, a gente tem uma ausência de um sistema integrado de segurança pública. Os alunos me perguntam o seguinte, o que é um sistema integrado? Recentemente, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no meu entendimento, de maneira correta, disse, por exemplo, que o Estado do Rio de Janeiro não é um Estado produtor de drogas, que o Estado do Rio de Janeiro não é um Estado produtor de armas, e que, no entanto, tanto armas quanto drogas entram em larga escala no Estado, e que isso, em parte,
é uma competência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que deveria monitorar, fiscalizar e apreender um número maior de drogas e armas para que isso não abasteça a criminalidade fortemente ligada ao narcotráfico no Rio de Janeiro. O secretário está correto. No entanto, observe que a responsabilização não pode ser simplesmente deslocada do poder, estadual para o poder nacional da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, porque estas também têm lá uma deficiência clara de efetivo, tem contenção de recursos executadas pelo governo federal. Via de regra, não tem um sistema integrado de compartilhamento de informação de forma eficaz e eficiente entre as polícias federais, estaduais e as guardas municipais locais. Portanto, o Brasil não tem um Plano Nacional de Segurança Pública digno desse nome. E aí, boa parte dos problemas vividos no Rio de Janeiro, como narcotráfico e armas, advém das fronteiras brasileiras, que é um problema maior que deve ser tratado nas esferas de competência do governo federal até o governo municipal. Então, o primeiro grande problema do Brasil é a ausência de um sistema integrado. Você vai dizer assim, professor, mas durante o governo Lula foi criado lá uma política nacional de segurança pública, um plano nacional de segurança pública. Pessoal, uma coisa é aquilo que prevê o papel, a outra coisa é aquilo que a gente vê na prática. E na prática, esse sistema integrado não saiu do papel. A gente não observa um controle da área de fronteira de maneira eficiente para impedir o tráfico de pessoas, de drogas, de armas, de contrabando, de descaminho. A gente não observa a Polícia Federal trocando informações de maneira eficiente com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias civis dos estados, com as polícias militares e com as guardas municipais. Em parte, porque há uma desconfiança mútua de vazamento de informação. E isso é uma realidade clara. Por um outro lado, se esse compartilhamento não for um compartilhamento eficaz e eficiente, o controle da criminalidade não se dá. Porque o primeiro comando da capital, o PCC, como Comando Vermelho do Rio de Janeiro, já tem uma atuação que é para fora dos seus estados de origem. Basta lembrar que o PCC chega a controlar parte do narcotráfico e tráfico de armas que vem do Paraguai. Já tem uma atuação que é multinacional, vamos dizer assim. Portanto, se não houver um plano sistêmico de controle de área de fronteira, de rodovia, do espaço aéreo brasileiro, do espaço fluvial brasileiro, de controle da parte da costa marítima brasileira, o Brasil continuará a ter um problema grave de segurança, aqui ou ali mais agravado, como é o caso do Rio de Janeiro, mas de maneira sistêmica, problemas de segurança no Brasil como um todo, porque nós não temos um sistema integrado de segurança pública. Depois, nós temos aí uma divisão das polícias sem troca eficiente e eficaz de informações entre si. Então, muitas vezes fica claro que a Polícia Federal tem informações sobre o contrabando de drogas e armas e isso não é compartilhado com as polícias estaduais. Da mesma forma que as polícias estaduais muitas vezes têm lá informações privilegiadas sobre essas mesmas informações de drogas e armas, que também não é repassado à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Então, enquanto eu tiver uma divisão das polícias sem uma troca eficaz de informação, o combate é fragmentado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que assistiram aí parte dessa aula, uma aula top de linha, uma aula do Lá Concursos. Convido vocês a conhecer nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico
para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza que cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau.